Bom, primeiramente, muito obrigado, professor Ricardo Pinto, por né, me convidar. Obrigado também à Victória, que está dando todo o auxílio, e à Milena também, que auxilia você aí. E para mim é um prazer enorme estar podendo falar um pouco sobre a música, sobre o efeito, né, da música, não só da criança infanto-juvenil, mas também um afeto que leva, né, como adulto também, né? Que no final a gente vai carregando isso para o resto da vida, né? E eu estou muito animado, muito contente, é um prazer enorme. Pode iniciar, agora é sua, agora é com você. Beleza. É, eu, o que eu vou começar, eu gostaria de começar falando um pouco do início, não a criança, não o infanto-juvenil, mas a criança no útero da mãe. Tá? É muito importante entender que quando a criança, mais ou menos com 4 meses a 5 meses de idade, ela começa a ouvir, mostrando aqui o desenvolvimento infanto-juvenil com a música, né? Essa seria a parte, só que eu vou abranger um pouco mais, eu vou um pouco além disso aí. Vitória, se puder passar a seguinte, por favor. Tá, o senhor vai me Isso. pedindo, eu vou passando, tá bom? Perfeito, muito obrigado, tá? As primeiras vibrações escuta. Por que vibração? O som vibra, é a vibração. E antes mesmo da criança, do útero da mãe, começar a ouvir, ela vai estar sentindo as pulsações, o coração latindo, a batida do coração, a pulsação sanguínea, os gases. Então a criança já está começando a sentir essas vibrações antes mesmo dela começar a ouvir. E a partir dos 5 meses, ela começa a identificar os sons, ela começa a escutar, entender a batida do coração. Pum, 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 pum. O som dela no líquido, nessa água dentro do útero da mãe, as pulsações, ela começa a escutar isso. E a parte, ela começa também a escutar, a criança começa a escutar a voz da mãe. Então, a voz da mãe é muito importante. Por isso que se recomenda muito conversar com a criança já dentro no útero da barriga da mãe, a mãe já começar a conversar com essa criança. Mas não só a mãe, o companheiro ou a companheira dessa mãe que vai estar presente também começar a falar com essa criança, começar a cantar para essa criança, porque ela vai começar a entender. E isso tem, por exemplo, tem um estudo na Finlândia que eles pegaram algumas mães grávidas e começaram a colocar músicas repetitivamente, as mesmas músicas por um bom tempo, antes das crianças nascerem. Depois de um tempo, quando nasce a criança, nos 3 primeiros meses, eles começaram a colocar essa mesma música e começou a notar que a atividade cerebral da criança de 2, 3 meses aumentava com essa música. E depois, uns 5 meses, novamente fazia a mesma experiência e aumentava essa atividade cerebral. Então, quer dizer, a criança reconhecia o som e a música, principalmente. E eu tive também uma experiência. Eu vou falar um pouco, aí depois eu paro. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, se tem algo que não está claro, porque aí vai ser um bate-papo, né? Tranquilo, sem problema. E, por exemplo, eu conheci dentro do meu. Eu trabalhei com musicoterapia, também sou diplomado em musicoterapia, trabalhei com terapias dos sons e muito também com meditação, instrutor de meditação. Nesse caminho, eu conheci uma menina que tocava violoncelo e ela me contou uma história que aconteceu com ela, muito interessante. Ela estava grávida, 7 meses de idade, 7 meses, e ela ia fazer um show, um concerto.
E ela passava todo dia tocando essa mesma música antes do show. Ela ficou 1 mês e pouco tocando, aprendendo a música, tocando a música. E ela fez o concerto, tal, tudo bonito. E depois disso, ela nunca mais ouviu a música, ela nunca mais tocou a música, nada. Depois, quando a criança tinha uns 7, 8 anos de idade, ela estava na cozinha e a criança dela chamou: mãe, vem aqui para ouvir aquela música que a senhora gosta, aquela música, mãe. Ela, que música é essa? Ela foi lá, na televisão estava passando a mesma música que ela tocou quando a criança ainda estava dentro do útero da mãe. Quer dizer, e depois disso ela nunca mais ouviu, mas a criança reconheceu e falou: mãe, vem aqui para a senhora ouvir aquela música. Né? Isso é fascinante. Então, é importante para a família, para a mãe, conversar com as crianças no útero, desde o útero, ouvir música. Ele sente também o grau de nervosismo, de estresse da mãe pela pulsação cardíaca. E então é muito importante esse trabalho antes mesmo da criança nascer, ela trabalhar com ela mesmo e para preparar a criança dessa forma, né? Para ter esse espaço para a criança poder respirar, poder ouvir, poder reconhecer, porque depois fora ela vai se sentir mais tranquila com o som da mãe, quando a mãe está cantando para ela, quando a mãe está conversando com ela. Isso é muito importante. Eu vou deixar um espaço, se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre o tema. Você pode ir levando, se alguém quiser, ele vai levantar a mãozinha aqui ou no chat, aí eu vou lhe avisar. Ah, beleza. Tá legal. Então, podemos passar para o segundo, por favor, Vitória? Aí vem a memória auditiva, né? Ouvir música na primeira infância, que é muito importante, que ajuda a trabalhar com a memória, primeiramente, com o aprendizado. Quando a gente está cantando, por exemplo, o ABC, o alfabeto, a criança começa a aprender a linguística com os sons, né? E com a música, com as letras da música. A parte disso tem a expressão corporal, estávamos falando da dança, né? Porque a música pode ser também uma forma de comunicação não verbal. A música não tem que ter letra somente, né? Então, a comunicação não verbal tem muito a ver com essa expressão do corpo, como o corpo se expressa. Infelizmente, dentro do nosso universo, algumas emoções são aceitas, outras não. Emoção, algo, uma energia que move para o exterior, um movimento até para fora. Muitas vezes aceitamos o amor ou a alegria, mas quando está triste, não fica triste, não chora. Não precisa ter medo, não precisa ter medo. Não tem raiva porque você está com raiva. Não fica. Quer dizer, são emoções que muitas vezes o ser humano vai bloqueando. E esse bloqueio vai petrificando no nosso corpo. Uma forma de comunicar o medo, comunicar a tristeza, a alegria, é através da música, é através dos sons. Por isso que muitas vezes, quando o ser humano já está maior, está mais velho, quando ouve algum tipo de música, sente uma certa tristeza, sente alegria, e erroneamente as pessoas muitas vezes falam: essa música me faz sentir triste. A música, a tristeza está dentro da pessoa. Essa tristeza existe na pessoa. A música faz expandir, ou como se fosse uma tela, aumenta a percepção e você começa a ver que a tristeza está ali. Então, a questão de expressão, quando você expressa corporalmente, você também é uma forma de expressar dentro da alegria, da tristeza. Isso vai em conjunto com o que estava falando a professora Rose Monteiro, né, maravilhosa, sobre
a expressar com o corpo. Então, a memória auditiva, ouvir música na primeira infância, também a parte disso ajuda também a coordenação motora, os movimentos. É importante reconhecer o corpo. E você começa a reconhecer o corpo desde a infância. E a participação do pai e da mãe, nesse momento, é muito importante. Deixando que as crianças vejam que isso está bem, que é normal, pode dançar, pode mover. Não precisa ser uma menina para dançar. Pode ser um menino, pode ser uma menina. É uma questão independente do sexo da criança, que pode mover, pode dançar, pode chorar, pode rir. E a música desperta essas emoções. A parte disso, eu botaria também o poder da empatia. A música, quando a gente canta a música infantil, muitas vezes de um bichinho que come outro bichinho, um bichinho que está machucado, que a gente... Se você vê muitas músicas infantis em português, é muito violento, né? O jogar pedra no gato, o pau-pau, essas coisas. Tem muita brutalidade. Então, é bom a gente... Por que a gente tem que jogar uma pedra no gato, um pau no gato? Um exemplo. A gente pode trabalhar também com essa parte da empatia também, com você, como criança, questionando, e nós, como pais, mães, responsáveis, poder também abrir essa parte e nutrir a criança com essa parte empática, de empatizar com o próximo, animal ou ser humano, né? E a parte disso também é a matemática. Já falamos também sobre a matemática, porque com a música você tem a métrica. 1, 2, 3, 4. Muitas vezes ajuda também a coordenar a parte cerebral do nosso corpo. Que, Victória, se puder passar para o outro, né? Que dentro das aulas de música, já botando um pouco, entrando um pouco nas aulas, temos esse processo analítico e criativo. Se você vê o cérebro do lado esquerdo e direito, o lado direito, a criatividade, esse processo lúdico de fantasia, e tem a parte analítica do lado esquerdo. As redes aumentadas entre os cérebros esquerdo e direito, elas se juntam, porque tem essa plasticidade, ainda mais como criança. Se eu estiver indo muito rápido, me fala, tá, alguém, porque eu estou colocando as ideias. Essa plasticidade do cérebro, principalmente como quando criança, ajuda a conectar esses dois hemisférios. Tem uma interligação entre esses hemisférios quando nós utilizamos a música, porque a música ela traz essa parte, a parte lógica, e também pode trazer essa parte lúdica, né? Um exercício, por exemplo, que eu faço às vezes com crianças, eu conto 1, 2, 3, 4, ilabaeba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quer dizer, eu estou usando uma parte, eu estou utilizando uma parte analítica, eu estou contando, mas, de repente, eu coloco uma parte fazendo uma melodia ou criando sons. Aí eu estou usando já o outro hemisfério, o hemisfério direito. Então, eu estou interligando esses dois hemisférios, que isso não só tocar um instrumento, tocar, cantar, ou até escutar, somente estar escutando a música, cria esse estímulo cerebral. E são bons exercícios para qualquer criança, né? Emiliano? Isso. Uma pergunta aqui. Ontem, eu fiz uma pergunta para a moça do Salgueiro, né?
porque eles atendem crianças lá que vão ter a iniciação de instrumentos, etc. e tal. Aí eu perguntei para ela o seguinte: como é que é feito a seleção? É por faixa etária? Como é que trabalha isso? Porque eu estou olhando agora aqui a questão do cérebro analítico, criativo, achei muito interessante o que você está colocando. No esporte, por exemplo, a gente faz a descoberta de talento, ver se o cara é do futebol, é dali. Aí já tem um pesquisador que já faz a tomada das impressões digitais para ver qual é o que ele é. Enfim, a pergunta básica seria a seguinte: como é que você acha, como é que você identifica, como é que você faz, já que lá no Salgueiro, voltando ao início da pergunta, lá ela me disse o seguinte: não, aqui a gente tem para sambar, para corda, para percussão, para pandeiro, para não sei o quê, babá. O cara já vai ali direto, pelo interesse, talvez. E às vezes a habilidade dele é outra, né? Como é que você, nesse seu mundo de percussão, que você trabalha com a criança, como é que você gosta de fazer para que a criança não seja logo tolhida, não? Você vai tocar repique, você vai tocar isso, quando ela poderia ser um excelente, sei lá, bailarino, talvez. Claro, claro. Um sambista. Como é que você pensa essa questão, aproveitando esses aspectos cerebrais, né? Professor, o trabalho que eu faço, geralmente, não é como uma escola de samba. O trabalho que eu faço, muitas vezes, eu visito as escolas e dou ferramentas para essas crianças para tocar. E, claro que, dependendo da idade das crianças, as atividades que eu vou fazer vão ser distintas atividades. Todas, aí eu já estou falando na minha forma de compartilhar, eu não crio expectativa que essas crianças vão sair daqui tocando alguma coisa além do normal. É diferente, por exemplo, de estar no Salgueiro, que essas crianças vão mais tarde virar ritmistas ou vão estar tocando um cavaquinho. O meu interesse é na parte do ser humano, certo? Então, eu tento, primeiro, claro, dependendo da idade, a coordenação física, cognitiva das crianças é diferente. 6, 7 anos de idade, eu trabalho mais com as palmas, com as mãos e batendo nas coxas, por exemplo. Eu não relaciono tocar o pé e a mão do mesmo tempo, ou de diferentes tempos, porque eles ainda estão trabalhando para conseguir fazer certas atividades cognitivas, né? Outra coisa, eu levo a vida assim um pouco como uma brincadeira, porque eu conheço muita gente que trabalhou anos e aprendendo em conservatórios, e muitas vezes as pessoas saem com medo, com fobia do instrumento. Você cria um número X de pessoas, grandes músicos, mas, por outra parte, você deixa um pedaço enorme e uma sequela bastante pesada e cria medo de muita gente com os instrumentos musicais, porque é ferrado, né? É como uma coisa, não, tem que aprender, tem que fazer. Então, você tira o jogo, você tira o lúdico para tentar fazer alguma coisa séria que você vai sair com... Eu estou falando com criança, 12, 13, 14 anos, que vai sair dali como um grande músico. Mas, na verdade, a maioria não vai sair como um grande músico. Muitos vão sair dali com medo da música. E, por exemplo, aula comigo. Muitas vezes eu uso isso. Ó. Eu estou aqui fazendo um ritmo. Quer dizer, a criança vai se sentir atraída por isso. Porque aqui eu não estou tocando um instrumento de verdade, mas eu estou fazendo um jogo lúdico e rítmico com as crianças. Eu não sei se eu estou respondendo a pergunta do senhor.
Não, legal. Inclusive, eu acho que você está colocando uma coisa que nós do esporte fazemos muito errado, e ainda se faz, que é, em vez de fazer uma iniciação esportiva, que é o que você faz na música, uma iniciação musical, o cara já queria fazer a especialização esportiva. Então, já estou dizendo que tu vai ser violonista. Pô, de repente não é. O cara vai ser outra coisa. E aí ele não tem essa oportunidade, porque ele acaba sendo criado o medo e vai ser um frustrado. Você disse uma coisa fantástica. 10%, 5% sai músico, violonista, cavaquinista, seja lá o que for. E o resto vai para o lixo. Porque já cria nos pais, a escola já cria que ele vai entrar ali para ser aquilo. Não é não? Isso. Vou levar ele para ser jogador de futebol, para ser nadador. E não é, pô, não é por aí. Por exemplo... O desenvolvimento humano, o desenvolvimento da criança mesmo. É isso que você está falando. Eu acho que é isso mesmo. Concordo. Por exemplo, na Universidade Complutense, em Madrid, eu trabalhei muito tempo lá com crianças, e o professor, o diretor-geral, ele sempre me falava uma coisa interessante. Emiliano, o que mais assim, me fascina é o teu amor pelo que você faz. Não é o amor pela música, mas o que eu estou fazendo. Porque a música é uma coisa. Agora, eu apresentar o amor das coisas que eu faço, que eu também não sou só música, eu sou outras coisas também. Para essas crianças, eu posso falar em teatro, eu posso falar de futebol, né? Quando eu coloco futebol, vamos lá, vá! Isso com as crianças na Espanha, eles ficam me olhando, e vai lá, é gol! Pá, 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 pá. Eles ficam... Uou! Já tive um momento que eles estavam gritando. E eles vendo algo que não estava acontecendo naquele momento, mas eu estava colocando essa energia. Então, eu acho muito importante que os professores, em geral, né, cada um com a sua forma, cada pessoa tem a sua forma de apresentar, ensinar, vamos dizer assim, mas mostrar essa paixão. Eu tenho essa paixão por isso. Eu faço isso porque eu sou apaixonado por isso. As crianças, elas percebem isso. Não é só pelo que você fala, é pelo que você faz, como você demonstra. E eu quero que as crianças tenham paixão à música, paixão à arte, ao teatro. Então, o que eu faço? Eu compartilho essa paixão e não importa se essa criança vai sair fazendo música ou não, se vai tocar depois com uma banda, mas que ele comece a perceber e ver a música, ver a dança, ver a arte com olhos diferentes. Abrir um pouco, expandir um pouco. E por exemplo, eu conheci dentro desse mundo, eu conheci, por exemplo, pais que só ouviam um tipo de música. Só rock and roll. Eu adoro cresci ouvindo Iron Maiden, gosto também, mas a criança, ela estava sempre nervosa. E eu, poxa, que engraçado, essa criança está sempre nervosa. Um dia eu conversei com o pai dele, de forma informal, né? E ele falou, eu, no carro, em casa, só escuto música muito pesada, muito... De novo, tem momento que talvez eu queira ouvir isso, não é o problema, mas é também saber equilibrar um pouco isso. Eu estou falando nem como professor, estou falando como pai ou como mãe, equilibrar isso, porque esse nervosismo que tem a música acaba se espelhando. O filho começa a se espelhar com esse nervosismo, né? Às vezes eu acordo, eu quero ouvir punk, eu quero... Não tem problema. Mas eu não vou ficar só ouvindo punk o tempo todo, eu quero equilibrar, né? Porque a música é isso, a música te ajuda a perceber essa raiva que você tem dentro, que não tem problema. O problema não é a raiva que nós temos, o problema é o que fazer com essa raiva. Eu vou sair brigando com as pessoas? Não. O que eu posso fazer com essa raiva? Entendeu? Eu, quando era criança, por exemplo, às vezes eu ficava com raiva, eu enchia um balde de água e botava a minha cabeça dentro e gritava. Respirava, voltava e respirava novamente. Eu falava, minha mãe ficava, pô, você está criando a água terapia, algo assim.
Mas o que eu fazia? Aquele momento, a raiva que eu tinha, eu ia, xingava, falava que dentro ali, ninguém ouvia, era só eu. Mas depois de 2, 3 vezes ali, eu saía, tudo bem. Quer dizer, essa raiva que estava dentro daquele momento, porque isso é a emoção, professor Ricardo. Essa é a emoção. Essa raiva, porque emoção é algo também efêmero. A emoção é algo muito rápido, passa em questão de segundo. Depois vem o sentimento, que são duas coisas diferentes. O sentimento é o que eu estou sentindo com a emoção, que eu não soube lidar ou que eu soube lidar com ela. Entendeu? Então, eu tinha esse momento de raiva. Eu ia... Agora, eu estou tranquilo. Eu já não levo esse sentimento de raiva comigo, porque eu canalizei essa raiva. Eu não precisei pegar em ninguém, bater em ninguém, não precisei machucar ninguém, destruir nada. Mas era um trabalho que funcionava para mim. Eu estou colocando um exemplo de emoção e de sentimento, que são duas coisas diferentes. Né? A emoção é a coisa efêmera, que estou aqui, passou, pá, e depois vem o que eu sinto depois. Muitas vezes, se eu estou com raiva, uma pessoa não sabe canalizar, faz uma bobeira e fala algo com alguém ou bate em alguém. Depois vai levar isso para o resto da vida. Ou pode acabar sendo preso. Não sei se eu entende. Então, sim. Eu não sei se eu estou fugindo do assunto. Não, perfeito. Uma curiosidade, até porque não sei se você vai falar mais adiante, mas para eu não esquecer, tá. A sua experiência aqui hoje é Espanha, França e Suíça. Como é que está nas escolas a questão da música? Para a criança, ela é obrigatória, não é? Ela acontece regularmente no ensino educacional da criança? Como é que é? Aqui, por exemplo, eu estou na Suíça agora, na parte da Basileia. Seria a parte alemã da Suíça. Eu tenho 2 crianças, um menininho e uma menininha, têm 7 anos de idade, vão fazer 8, são gêmeos, e já vão começar agora a Zaya, minha filha, vai fazer clarinete, e o Eider vai começar a aprender trombone. É parte da escola, mas não vai ser no horário escolar. Mas eles, toda semana, recebem, uma vez por semana, uma hora de educação musical. Aí, quando fala educação musical, está relacionando um pouco ritmo e movimento, estamos falando de tocar, de aprender a ouvir o piano, aprender a distinguir alguns instrumentos musicais, mas é uma escola pública, tá? Eles estão numa escola pública aqui e já trabalham com isso, já faz um tempo já. E é legal isso, é bem interessante. E agora vão começar a fazer o instrumento de sopro, né? Eles começam a fazer o instrumento de sopro. Nos outros países também funciona assim? Você sabe, muitas vezes, por exemplo, nos Estados Unidos, as escolas dependem muito, por exemplo, pública e privado, muitas vezes depende a vizinhança. Tem escolas públicas muito boas e tem escolas públicas que, infelizmente, a atenção não é tão forte, né? Depende muito do bairro que você vive, da vizinhança, né? Tem escolas, eu trabalhei muito tempo na Califórnia, dando aula, mas eu ia como convidado. Eu ia como convidado, eu ficava 1 semana, 2 semanas, na escola, diferentes escolas na Califórnia, e a maioria das escolas tinha, às vezes tem orquestra, às vezes tem um músico que dá aula, não é de orquestra. Então, eles têm essa atividade musical. E na Espanha também. Na Espanha também tiveram, não tão forte como aqui na Suíça, mas que ajudava nesse caso, né? Ajuda. Eu estou falando como experiência própria, com meus filhos.
tá? Então, tem uma importância. Só que, igual na Espanha, quando tem algum momento de crise, eu estou falando crise financeira, aquela coisa, economia, a primeira coisa que eles cortam na Califórnia também é a arte. O dinheiro da arte desaparece. Geralmente é o primeiro que desaparece. É o dinheiro da música, o dinheiro para... E o último a voltar. Isso. Infelizmente, é isso. Tá certo, obrigado. Não, claro. Então é isso. Eu acho que a nível dos processos analíticos e criativos, seria um pouco isso mesmo, essa interligação, o linguístico, a parte emocional, de trabalhar, que hoje fala muito tanto da inteligência emocional. A inteligência emocional está aí, está na música, porque o cérebro cria o que nós criamos, é o que nós temos, né? E é o processo de começar a tentar entender as emoções, tentar entender os sentimentos. Para professores, que eu acho isso muito importante, professores e pais e mães ou responsáveis, não julgar, porque muitas vezes existe muito o julgamento, né? E por que você está triste? E por que não? Eu posso estar triste, eu fico triste de vez em quando, por que meus filhos não podem ficar tristes? Né? Esse julgamento atrapalha. Então, quando a gente começar a aprender que tentar evitar esse julgamento e simplesmente aceitar que está acontecendo isso nesse momento, e muitas vezes a criança não quer conversar com a gente, e tem um direito, mas eu, por exemplo, utilizei muito a música como forma de comunicação. Muitas vezes eu trabalhando com adolescentes, eu coloco 3, 4, 5 instrumentos no meio e abro um círculo. Todo mundo está no círculo, fala, agora nós vamos, sem conversar nada, sem falar nada a nível verbal, vamos escolher, uma pessoa vai no centro e começa a tocar alguma coisa. Fecha o olhinho e sente o que você está sentindo agora, observa o teu sentimento, observa o que está acontecendo agora no teu corpo, aí você vai para o meio e se expressa. Isso é muito forte, professor. Porque começa a criança, o adolescente, eles começam, o que eles fazem? Primeiro, segundo, vão brincando. Fazendo aquela coisa de eu faço o que eu quero aqui, não tem problema. Mas pouco a pouco, as crianças vão começando a entrar nesse círculo e começa a quer dizer, começa a colocar essa raiva. Eu estou colocando, vem aqui suave e tal, mas de repente aparece algo que está até quebrado aqui, tudo aqui. Por que isso? Aí, sem julgar a pessoa, sem julgar a criança, a gente conversa. Qual foi essa comunicação? É triste? É alegre? É isso? É aquilo? E nós começamos a criar um debate, mas de forma responsável. Uma coisa que eu sempre trabalho também, eu falo, a sala de aula onde eu estou trabalhando com vocês é um lugar mais sagrado do mundo. Não existe outro lugar mais sagrado do que aqui. E todos nós vamos ter que respeitar um ao outro. Então, tudo que acontecer aqui está entre nós. Vamos conversar, vamos explorar entre nós. Eu digo adolescente, porque adolescente, o senhor sabe, é um processo difícil de mudanças, né? Então, você começa a trabalhar com a tristeza, com a raiva, e eles conversam e muito utilizando os instrumentos musicais. De forma não verbal, eles começam a se expressar. Então, eu utilizo muito essas ferramentas, a ferramenta da música, a ferramenta dos sons, por exemplo.
para essas crianças. Né? Não sei se quiser, nós podemos seguir um pouquinho. Passar para outro, Vitória. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, tá, galera? A música pode beneficiar as crianças em muitas áreas. Nós falamos um pouco da matemática, né? Que a parte que auxilia muito, está contando. E eu vejo também, muitas vezes, se você aprende não só a tocar o instrumento, mas ler as notas rítmicas, tudo aquilo, é uma outra língua, né? É um outro idioma, poder ler os acordes musicais, poder ler as notas musicais, é um idioma completamente diferente também. A música também beneficia a concentração e habilidade social. Quer dizer, a criança está centrada. Primeiro, a criança está concentrada, professor. Concentra toda a energia aqui. Estou concentrado. Mas para depois centrar, está no meio, no teu meio, né? Você está no teu centro. A música auxilia nesse aspecto. Claro que cada timbre de instrumento afeta diferente parte do nosso corpo. Quer dizer, um violino, quando você ouve o violino está nessa região do nosso corpo. Está nessa parte do nosso corpo. A flauta também, transversal, está aqui, nessa parte. Já quando você, um violoncelo, por exemplo, ou um violão, está no peito, nessa parte do nosso corpo. Os tambores tá, se vocês entendem um pouco do chakra, essas coisas todas, está no primeiro e segundo chakra, né? Está nos ovários, está nas pernas, está no útero. Essa região são os tambores, o grave. Isso te ajuda a arraigar, isso ajuda o senhor a estar, aqui no chão, dá esse processo também tribal, né, que eu falei do samba, como se você se sente bem-vindo, você se sente bem arraigado e bem... É como uma tribo, né, no caso. Então, os tambores auxiliam nesse aspecto. Então, os instrumentos, dependendo do timbre, do som do instrumento, afetam distintas partes do corpo. Nós podemos falar de chakra, muitas vezes as pessoas falam dos chakras, ou glândulas endócrinas, né? Então, são elementos que o som, esse wave, dependendo do movimento, atinge partes diferentes do nosso corpo. Isso pode te deixar centrado, pode te ajudar a estar relaxado, pode te ajudar. Se eu ver aqueles nightclub, pum, 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 vou para a festa hoje, uhul, vou dançar. Ali, o senhor esquece que amanhã tem que fazer prova. Ali a pessoa esquece, no meio do senhor, do salgueiro, está ali no meio daquela bateria, o senhor esquece do passado e do futuro. Aqui é um momento de êxtase, né? Você está presente, você está ali, você está sentindo essa pancada, no surdo, e aquilo te... Você esquece. Então, o tambor pesado te ajuda a... Aqui. Vou mostrar. Esse aqui, por exemplo, é nativo americano. A maqueta está aqui. Cara, o som não é... O som não vai ser de qualidade. Esse instrumento, pelo timbre, eu sinto essa região torácica e também embaixo no corpo. Já um instrumento como esse, rapidinho aqui, já fica nessa região.
dizer, o som e a música não é somente escutar, mas é sentir, como eu falei no começo, que a gente começa a sentir o coração da mãe, antes mesmo de escutar. Então, A gente... então senhor, sim, senhor. É correto dizer que talvez a criança tenha mais dificuldade. Está me ouvindo? Não estou ouvindo. Alô? Oi, está me ouvindo aí, pessoal? Não? Tem alguém aí? Estou escutando, professor. Opa! Tu está me ouvindo? Okay, Vitória. O professor Ricardo. Tá me O ouvindo, professor Miliano? Ricardo Pinto está desligado, né? É. Não, tá Melhorou, ligado, eu não sei melhorou. o que Agora está melhorou, saindo. professor. Pode perguntar. Consegue me ouvir, Miliano? Acho que ele não consegue. Não? Alô, alô? Posso continuar? Ou... Professor Miliano, o senhor consegue escutar o professor Ricardo? Acho que ele não está escutando, professor. É, né? Então fala para Vitória, ele aí. você está me ouvindo? Estamos, eu estou ouvindo bem. Tá. Eu não estou ouvindo ninguém. Ah, tá legal. Alô? Veja se é teu fone. Está ouvindo? Está ouvindo agora? Alô, alô? Oi. Congelou. O senhor não está escutando a gente. Está escutando? Eu estou vendo vocês, mas Nós estamos te vendo e tentamos ouvindo. entrar novamente? Não sei. Vou falar para ele continuar. Isso, vai. Posso continuar? Tá legal. Se quiser alguma pergunta, pode escrever também, tá? Eu tento ler aqui. Tá legal. Então é isso. Então, o som que eu estava falando, o som pode também atingir diferentes partes do corpo. Eu estou falando dos sons, né? E muitas vezes, como o seu exemplo da batucada, a batucada te deixa aqui, nesse momento presente, porque essa parte grave, a parte é igual essas músicas eletrônicas que as pessoas vão, ficam lá horas e horas sem parar. Então, você se deixa esse também é um pouco de êxtase, né? E muitas vezes as pessoas utilizam como chakras, e agora, pouco a pouco, os cientistas vão também descobrindo que esses chakras são também, na verdade, as glândulas endócrinas, e que os sons afetam essas glândulas que nós temos o timo, diferentes partes do nosso corpo, tá? E o crescimento do cérebro, aqui também tem o crescimento do cérebro. Tem um livro que eu recomendo, a leitura do livro Musicofilia, está anotado também, é do neurocientista Oliver Sacks. Ele é muito interessante. Professor, se eu quiser escrever a pergunta, eu tento responder, eu não sei porquê, eu não estou ouvindo. Você já está nos ouvindo? Eu estou ouvindo agora. Fala de novo, professor. Legal, é porque nós estávamos te ouvindo bem, vendo bem, só que você não está nos ouvindo, certo? Não, isso mesmo. Pela explicação, eu estava perguntando o seguinte, se é correto, então, às vezes a criança não aprender ou ter dificuldade em aprender um instrumento musical exatamente por esta questão dela não estar centrada, né? Ela não consegue perceber, em função se um instrumento ele é mais cerebral, se ele é mais torácico, se ele é mais... Entendeu? Isso pode dificultar o aprendizado dele, talvez? Talvez sim. Por exemplo, eu tentei já aprender violão. Eu estou falando um instrumento lindo, que eu adoro o som. O som do violão, para mim, é um dos sons mais bonitos que tem, junto com o clarinete, né? Mas eu não consegui aprender.
a percussão já me fascina. Eu tenho essa paixão pela a quantidade e diferença de sons que a percussão pode colocar, vamos dizer assim. Eu trabalhei com criança, por exemplo, que eram crianças super ativas, super, não se concentrava em nada. Eu vou dar 2 exemplos, tá? Uma com a música, relacionada à música, e outra com movimentos sem música. O primeiro, essa criança ele tem problema de atenção, déficit de atenção. O que acontece? Uma coisa, quando eu tocava aquele instrumento, tá aqui, o singing, a tigela tibetana, eu tenho vários instrumentos como esse. Eu tenho instrumentos como esse um pouco maior, diferentes tamanhos. O que acontece? Toda vez, uma criança que não para, todo lugar, quando eu fazia esse instrumento, quando eu colocava esse instrumento, deitava todos eles e colocava esse instrumento em cima dele, era outra criança. Ele ficava às vezes 10, 15 minutos ali, não era dormindo, estava sentindo o som. Professor, Sentindo o som. Hã? professor, licença, Por favor. esse som eu ouvi dizer que é o on ou não? Que era... Tem muita teoria do homem, né? A frequência do homem é 43, algo assim, hertz. 43,4 hertz. Eu não sei dizer agora, de cabeça. Alguns desses aqui têm esse som do homem. Né? Porque o homem também é a mesma frequência do som da Terra girando em torno dela mesmo, só que com várias oitavas acima. Porque quando os planetas e a planeta Terra, por exemplo, tem um som, isso tem a NASA, tá? E quando vibra o planeta, só que nós não escutamos. Se você aumenta os oitavos, aí você vai escutar a frequência do planeta Terra, dos outros planetas também. Esse tem relação, dizem muito. Mas eu coloco mais porque cada um tem uma frequência distinta. Se eu tenho outros maiores, vão ter uma frequência distinta. Agora, o que acontece? Como são vários metais, esse instrumento é feito por vários metais, cria ressonância. Então, cria um som em cima do outro. Entendi. Então, ela fica por muito, muito tempo. Mas, voltando a essa criança, sempre quando eu usava essa ferramenta, esses instrumentos, ele despencava, ele caía, ficava ali centrado, ele com ele mesmo. E era uma coisa que me fascinava. Uma outra coisa que aconteceu, professor, a nível de... Eu visitei uma escola uma vez, em Oregon, na região Yundi, numa cidade, um estado de Oregon, dos Estados Unidos, e essa criança também não parava. E eu, essa criança... Tinha como umas 25 crianças, todas lá comigo, a gente dançando, tocando, e essa criança, lá do outro lado, vem para cá todo mundo, ele ia para o outro lado. Vamos para lá todo mundo, ele ia para o... essa criança não está ouvindo nada que eu estou falando. No final, Tai Chi, chama Tai Chi, né? Tai Chi, são movimentos lentos. Então, eu coloquei uma música muito tranquila e falei para eles, eu não vou falar para as crianças, vamos todo mundo aprender a fazer Tai Chi. O que eu fiz? Vamos aprender a jogar beisebol. Todo mundo conhece beisebol nos Estados Unidos, só que de câmera lenta. Aí, pega a bola, joga o bastão. Então, mas é câmera lenta. Senhor, pega a bola, joga a bola,
pega no bastão, acerta na bola, pega a bola, mas muito lento, Vitória, muito lento, professor. Quando eu olhei para trás, aquela criança que ficou 35 minutos na sala estava completamente centrado. Completamente centrado. Eu olhei para ele, ficou fum. Eu falei, nossa senhora. Eu senti esse momento dele com ele mesmo. Eu até me emociono quando eu falo essas coisas, porque foi tão bonito. E no final veio a professora dele. A professora dele falou, chorando. A professora dele chorando. Emiliano, eu estava errado o tempo todo. Eu sempre fazendo ele fazer as coisas que eu queria. Agora, eu vou mudar meu jeito de ensinar para ele. Eu vou mudar porque vendo o que aconteceu agora, eu nunca vi essa criança desse jeito. Eu nunca vi essa criança tão conectada com ela mesma. Ela me falando isso, chorando, cara. E claro, eu me emocionei porque eu também senti, quando eu olhei para ele, eu falei, caracas, esse menino tão aí, de repente, ali, uma outra criança. E isso, para mim, foi muito potente. Claro que, por exemplo, quando você falou nas escolas de samba, cada criança vai aprender um instrumento ou outro. E muitas vezes não é o instrumento que você quer aprender. Mas aí eu vou cair num ponto que depois podemos falar mais um pouco. O meu trabalho é diferente de, por exemplo, diretor da bateria ou diretor da escola de samba. São duas coisas distintas, né? Mas, só um comentário, Emiliano. Sim, senhor. Só para a gente... Primeiro, eu queria recomendar que todos depois pudessem acessar a nossa sessão de vídeos, que tem um vídeo do Emiliano explicando isso que ele mostrou agora com essa ferramenta, que está espetacular, espetacular. Né? Com essa ferramenta, ele usa uma maior, né? Está espetacular. E o segundo, no nosso tempo normal, a gente só tem 10 minutos. Mas quem quiser almoçar, nós podemos ficar um pouquinho mais, uma meia hora, viu? Depende de você aí. Não, tudo bem. Eu estou compartilhando um pouco essas ideias, né? Tá ótimo, maravilha. Deixa eu ver, o que eu ia falar agora? Bom, se quiser, então a gente pode passar para o outro, né? Você ia falar outra experiência, né? Que era a criança agitada e a outra situação. Não, eu falei a criança da tigela tibetana e essa criança que estava... Eu tenho, sim, uma outra experiência que para mim foi uma que me fez, na verdade, trabalhar com musicoterapia, que até então eu não tinha feito o curso. Eu estava morando em São Francisco, na Califórnia, e fui visitar uma escola em Petaluma, uma região da Califórnia. E esse dia, eu cheguei numa escola, uma criança de 8 anos de idade, eu cheguei e a minha agente, a manager, né, a pessoa que me levava lá nas escolas, eu ia como convidado. Eu comecei a aula e as crianças pulando comigo, eu pulando com elas e dançando. E, de repente, eu comecei a ver a professora chorando. Opa, o que está acontecendo aqui, cara? As crianças pulando e pulando, eu pulando com elas e vamos lá! E, de repente, a professora chorando. Ok, alguma coisa está acontecendo. Aí, de repente, eu começo a ver essa professora chorando e tirando foto. Eu falei, cara, eu devo ter feito alguma coisa errada. E ela tirando foto. A gente, a pessoa que trabalhava comigo, ela chegou, falou, Emiliano, toca nessa criança. Toca essa criança. E o quê? Eu estou aqui dançando e ela toca nessa criança. Ela me apontou uma criança e pediu para que eu tocasse nela. Eu peguei essa criança, levantei pelos braços, em vez de só tocar, eu peguei ela pelos braços e fiz como se fosse um avião, né? E botei ele na frente comigo. E ele rindo. Essa criança estava rindo demais, estava dançando comigo e rindo.
outra dessas histórias. E... Perdão, desculpa, eu me emocionei essa aí também. Aí, no final, a diretora que me leva para os lugares, ela falou: Emiliano, essa criança tem 8 anos de idade, essa criança nunca riu na vida dela, nunca deu um sorriso na vida dela. O pai e a mãe dessa criança já contratou médico, já contratou palhaço, já fez festas para ele de aniversário. Nunca essa criança deu uma risada na vida. Nunca. Tinha autismo. Ela tem autismo. Eu falei, tá legal, mas agora não. Eu ainda estava naquele impacto, né? Aquele... Aí eu falei, bom, depois a gente conversa. Ela, não, Emiliano, você não está entendendo, cara. Aí eu, não, tudo bem, eu tenho que dar aula agora. Aí eu pedi 2 crianças, ela pegou 2 crianças para me ajudar a levar os instrumentos para outra sala. Eu vou um pouco mais rápido, tá? E levamos essas crianças, ele veio comigo, e no final eu perguntei, eu posso te dar um abraço? Ele, sabe, o autista não gosta que toque neles, não gosta, não. Aí eu falei assim, eu posso te dar um abraço? Ele falou que sim, eu não fui até ele, eu abri meus braços, ele veio até mim, me abraçou. O senhor se importa se me der um beijinho aqui? Aí ele veio aqui, me deu um beijinho. Aí eu, dei um petelecozinho na orelhinha dele, dei um chutinho no bumbumzinho dele, ele saiu rindo. E depois de noite, claro, eu tinha... Meu sobrinho tinha acabado de nascer, 6 meses de idade, rindo, maravilhoso, lindo. Eu comecei a pensar, um pai, uma mãe que não consegue ver o próprio filho com 8 anos de idade, nunca riu na vida. Aí eu comecei a chorar, né? A emoção enorme. Aí, uma semana depois, eu voltei na mesma escola, ele veio com a foto dele e me deu a foto de presente. Aquilo para mim, foi uma emoção incrível, cara. Uma emoção, foi uma das coisas mais bonitas que eu senti na vida. Quando ele me deu aquela foto, ele me deu um beijo, me deu um abraço. Para mim, aquilo lá foi uma... Não tem como, sabe? Sempre vai estar na memória. E foi o quê? Foi o movimento, foi a música, foi um momento, né? Não foi eu, o Emiliano. Talvez essas ferramentas que estavam lá ajudou a nutrir essa criança com isso aí, sabe? É isso. Maravilha. Eu vou tentar... Fala, professor. Não, estou dizendo, foi a dança, conjuntamente, movimentos... Claro. Até porque eu acho que estão juntos, né, professor? É uma cultura mais fria do que a nossa, né? Muito. A própria cultura é muito mais fria, então é difícil, né? Muito. Tá? Então, por exemplo, agora que eu coloquei tambores e batucada, eu vou ser um pouco mais rápido, tá, Vitória? Os tambores e batucadas, né? A importância dos tambores, professor, das batucadas, agora falando, né, Haroldo Costa, Marquinhos Satã, essa galera tão importante na nossa vida, né? Mas a batucada, por exemplo, quando você aprende batucada, tocar tambores, ouvir, o senhor está ouvindo a música no teu redor. E, ao mesmo tempo, a pessoa está movendo. Você tocar uma música, tocar um instrumento, está movendo, e entender o som, entender o ritmo, analisar esse ritmo e aplicar esse ritmo, são várias coisas aí. E estamos usando os 2 hemisférios, o hemisfério direito e o esquerdo, né? Porque tem a análise, o senhor está analisando alguma coisa, e o senhor está tentando entender o que está acontecendo, e, ao mesmo tempo, o senhor está aplicando o que você está entendendo ali. Então, a percussão, os tambores, é fantástico para qualquer escola. Deveria ser algo muito presente no dia a dia nas escolas do Brasil. Tá? Vitória, se puder continuar, eu vou tentar resumir. Esse aí foi o único texto grande que eu coloquei, porque é um estudo da Universidade de Toronto e mostra os resultados das crianças de 6 anos de idade, professor.
E a importância da bateria, aulas de bateria. Eu vou ler rápido. Schallenberg recrutou um grupo de 144 crianças de 6 anos de idade e as separou em 4 grupos. As que receberam aulas de bateria, aulas de voz, aulas de teatro e outra com nenhuma aula. As crianças que receberam aulas de bateria mostraram uma melhora significativa em seus testes de QI. Foi ganhando uma média de 7 pontos de QI. Enquanto isso, as crianças recebendo lições de voz aumentaram 6 pontos, as lições de teatro aumentaram 5 pontos, e as crianças que não receberam nada melhoraram 4 pontos, né? Em seu artigo em Ciências Psicológicas, Schallenberg concluiu que o treinamento musical, em particular, foi responsável pelos pontos extras de QI. Então, é comprovado, a música é uma ferramenta que ajuda e muito para as crianças dentro da sala de aula. Vitória, se quiser continuar, por favor. Tá, agora, isso é importante, é que eu estava falando antes, ensinar ou jogar. Por exemplo, a minha intenção não é ensinar as crianças, é brincar com elas, é jogar com elas, é divertir com elas. O tubo. Ahá, ahá. Hã? Quer dizer, eu estou brincando, eu estou atraindo a criança. Agora, às vezes a gente, porque tem o resultado, por exemplo, às vezes eu tenho aula, eu tenho que ensinar a criança a tocar, mas daqui uma semana ou daqui um mês, essas crianças têm que fazer uma apresentação para que os pais vejam. Quer dizer, aí a mentalidade é outra coisa, a ideia é outra coisa, porque o resultado tem esse resultado final, que para muita gente é o mais importante. Eu tento ver que o mais importante é o caminho, é esse momento, daqui até aqui, não chegar aqui, mas esse andar. Então, eu tento aplicar as ferramentas que eu tenho, aí já é meditação, já falo de musicoterapia, tento trabalhar com as crianças, com sons, mostrar coisas diversas para eles, músicas de diferentes países, para eles começarem a entender diferentes culturas. Então, eu tento aplicar nesse mês ou nessa semana um processo que não é aqui o mais importante, porque para o pai e para a mãe, talvez para os professores, eles querem ver esse resultado final. Eu busco o caminho. Não sei se o senhor entende. É o mais importante para mim, está entendendo? Esse caminho. Perfeito, perfeito. E acho que tem mais alguma coisa, Vitória? Deixa eu ver aí. Bom, aí, é isso aí. Acho que obrigado para todo mundo, né? E obrigado, professor, Vitória, Milena, todo mundo que está presente. Não sei se vai ter espaço para pergunta ou não. Eu estou aqui à disposição. Eu tenho tempo, tá, professor? Opa, que bom. Que bom. Vamos lá, pessoal. Querem aproveitar? Vamos explorar esse homem aí que é difícil. Pessoal aí da dança, estou colocando aqui, muito bom, parabéns. Obrigado, gente. Professor, então eu vou aproveitar aqui e provocar, porque Vamos lá. Você sabe que eu trabalho na área de formação de pós-graduação, na área de intercâmbio, né? Eu queria alguns conselhos, né? Dois, o que você puder dar. Aqui nós temos professores jovens, tem alguns mais maduros, mas tem algumas oportunidades importantes. E você que já morou e trabalhou muito tempo nos Estados Unidos, né? Hoje, pelo menos, transita em 3 países aí, né? Quase que frequentemente. Inclusive, aquela música que você me encaminhou, aqueles links, eu queria saber se já pode divulgar, se eu posso colocar no site, ou ainda vai ser lançado. Qual que é, professor? Do livro infantil, o senhor está falando?
É o seminário do espanhol, que você fez uma composição em espanhol, não foi? Não, acho que é um livro infantil que eu escrevi, né? Eu mandei ir no livro Tá. infantil, e aí eu Isso. escrevi em inglês e espanhol, e está publicado na Espanha, mas as pessoas Sim. podem comprar online também, mas está em inglês e espanhol, ainda não foi publicado em português, infelizmente. Tá, É um não, livro infantil. mas dá para fazer a compra, né? É possível, né? Não, Tá. tem um link. Perfeito, perfeito. Então, a pergunta é o seguinte: se alguém daqui, qual conselho que você daria, quisesse fazer uma espécie de estágio, né, de visitas, essas visitas internacionais, essas Uhum. vivências importantes, né? Qual o caminho, quais sugestões que você daria, né? Claro, a questão do idioma é importante e tudo mais, mas assim, o que é que você daria de uma mensagem para nossos professores? Nós temos aqui professores de, a maioria, educação física, professor de dança, pedagogo, enfim, gestores também. Claro. Eu saí do Brasil muito, muito jovem. Eu passei a maior parte da minha vida aqui fora do que no Brasil. Eu saí com 18 para 19 anos. Eu estou com 48 anos agora, então quer dizer, a minha vida foi praticamente fora do Brasil. Foi os meus primeiros 18 anos no Brasil e o restante fora. Eu tive o prazer de fui para a Bélgica, vivi um tempo, Estados Unidos, Espanha, meus filhos nasceram na Espanha e agora aqui na Suíça. Claro que é difícil, não é fácil. Né? Eu tive a felicidade de sair procurando conhecimento. Acho que é um pouco que a maioria das pessoas que estão aí é um pouco o que o senhor está falando, né? Porque é bom, o senhor conhece muito mais o teu país quando o senhor sai, você está fora do país. De certa forma, você começa a ver o teu país de uma forma diferente, tá? E me ajudou muito nesse sentido. Agora, tem a questão, claro, da distância, tem a questão familiar, que quando eu saí do Brasil era muito mais difícil, que ainda tinha a época do orelhão, tinha que estar ligando para o orelhão, hoje já está muito mais fácil, com telefone, pode estar conversando toda hora. Mas a questão é isso, o idioma, né? O idioma. Eu recomendo sempre, se for sair, primeiramente, tipo, para Portugal, que você vai estar na Europa e, ao mesmo tempo, vai estar no idioma conhecido, né? A Espanha. E pouco a pouco e tentando. Hoje em dia também é fácil conversar com as pessoas, conhecer. Um professor aqui, um professor lá, pouco a pouco conversar com essas pessoas. E o que você acha aqui? O que eu acho? Por exemplo, aqui eu trabalho aqui alemão. Eu ainda estou aprendendo alemão, hein? O inglês me ajuda muito aqui, mas eu estou tentando aprender o alemão e trabalho com uma banda na França. Então, também eu estou estudando, estou entre francês e alemão, tentando aprender os dois idiomas. Eu falei, Vitória, mesmo ontem a gente conversou um pouco, eu estava lá na França, tocando com eles. Então, aprender um idioma novo, eu acho que, às vezes, as pessoas me perguntam qual que é o melhor lugar para você viver, Emiliano? Eu sempre procuro falar, é onde eu estou agora, se eu estou aqui, é aqui, porque muitas vezes eu conheço muita gente que sai do Brasil e reclama de tudo, fora do Brasil, reclama, não, aqui as pessoas, isso, aquilo. Tem que respeitar, e se eu estou aqui, eu estou aqui. Para mim, esse é o melhor lugar, para mim, nesse momento. Se eu estiver em outro lugar, tudo bem. Mas não ficar tão assim com o Brasil. O Brasil vai estar sempre dentro de mim, isso não tem como. O Brasil vai estar sempre dentro de mim. Mas eu não fico apegado no passado, ou eu não fico tentando ver qual país é melhor, porque cada país tem uma beleza, cada país tem problema, cada país tem coisas difíceis e fáceis. Então, esquecer e tentar não comparar, e se for aprender, se for sair mesmo e tentar mudar de alguma forma, porque, no fundo, é isso, você vai estar conhecendo um país novo, vai estar vivendo num país novo. É uma mudança radical. Muitas vezes também as pessoas, quando saem, se juntam. Eu tento não me juntar por exemplo, sou brasileiros.
eu tento evitar, porque senão eu não vou aprender a outra cultura. Isso já, quando fui na Bélgica, na Espanha, tem muitos brasileiros, aqui mesmo na Suíça. Mas eu tento não ficar com grupos de brasileiros, por quê? Porque eu acabo... fica fácil, não sei se eu quero aprender a cultura deles, eu quero sair com pessoas daqui para eu aprender o que eles são. Por isso que eu coloquei minhas crianças também na escola pública aqui, para poder estar convivendo com as pessoas daqui. Não sei se respondo. Não, excelente. Eu até acrescentaria, pelas minhas humildes experiências, que também me perguntam muito sobre isso, né? Eu acho que você colocou uma coisa fundamental. O melhor é aquele que você está, você tem que fazer melhor. Né? Eu acrescentaria duas coisas. Saber como é a questão da alimentação, que tem muita gente que se perde em função disso, né? Rejeita um país. E a outra, clima. Tem gente que diz que adora frio, adora neve, mas nunca passou nem perto. Quando pega o primeiro frio, quer ir embora correndo. Cara, a neve, vou falar para o senhor, eu já tive lugar assim, a menos 20 graus Celsius. Eu viajei, fui para Cazaquistão, estava menos 20, e em Chicago estava menos 17. Uma neve a 1 metro e pouco de altura. A neve é linda, maravilhosa. Mas você está dentro da casa. Né? O que acontece? Porque depois, quando acaba, a neve começa a derreter, é horrível. É um lamaçal, mas essa é a minha experiência, né? É um lamaçal, é uma coisa, não sei, fica feio. E a comida, claro, a comida é importantíssima, cara. Tem essa memória, né? Essa memória emocional que nós temos. A comida é uma das coisas mais importantes que tem, nesse sentido. Você pensa na comida da avó, que às vezes nem era a avó que fazia, as tias e a mãe, né? Mas era a comida da avó. Sei lá, uma coxinha de vez em quando. Então, coisas assim que, sim, tenho muita saudade disso aí, sabe? Isso. E nós vivemos no Pará, que é uma referência na culinária mundial, viu? Além da farinha e do açaí. Isso. Olha, pessoal, eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação para o professor Emiliano. Nós já estamos passando do tempo e abusando da gentileza dele. Isso. Eu só queria, professor, antes de terminar, eu vou ler isso aqui, eu gostaria de homenagear 2 pessoas que nos deixou essa semana, mas que vai ficar na eternidade por tudo o que fizeram. Primeiramente, o Edgar Filho, ele é conhecido como o Edgar do Agogô. Ele criou o agogô de 4 bocas, esse famoso agogô que toca nas escolas de samba. O Edgar Filho, ele criou esse agogô há muito tempo atrás e hoje está no mundo todo, né? E também eu gostaria de homenagear o querido Monarco, uma pessoa muito importante. Então, a minha solidariedade, a minha homenagem a eles é solidariedade à família deles, né? E só ler isso aqui do Monarco. O mundo é assim, professor. O dia se renova todo dia. Eu envelheço cada dia e cada mês. O mundo passa por mim todos os dias, enquanto eu passo pelo mundo uma vez. Esse é o grande Monarco, homenagear ele, homenagear o Edgar. E uma última coisinha, sem comida, as nossas crianças não vão ter futuro, professor. Não adianta a gente falar de música, disso, daquilo, mas se nossas crianças, se o nosso Brasil, se as pessoas estiverem morrendo de fome, cara, é muito feio, é muito triste, sabe? E isso é uma coisa que tem que ser mudado, sabe, professor? Que me entristece muito ver o que está acontecendo atualmente. Só deixar por aí, mas muito obrigado, muito carinho para vocês. Adriana, obrigado tudo, Vitória, todo mundo. E é isso, professor. Muito obrigado, em nome de toda a nossa equipe, de todos os participantes. Eu pedi essa gentileza só de gravar, porque muitos não poderiam estar nesse horário, mas a gente vai chegar até eles. Por favor. E tenho certeza, professor, que a gente vai, quem sabe, aí, bem brevemente, furar essa barreira e vamos tê-lo até aqui, trazê-los aqui numa visita,
um de nós ou mais, um de nós irmos até aí com você. Tenho certeza que vai dar grandes frutos, muitos frutos e grandes frutos também. Assim é, professor. Eu que agradeço, gente. Muita paz, felicidade para vocês. Um beijão, tá? Ok. Nós vamos encerrar, então, esse turno e voltamos às 14h30, né? Daqui a pouquinho, dá tempo de almoçar e voltar, que temos muita coisa pela frente. E, professor, a hora que o senhor quiser entrar, nós estaremos aí até domingo de manhã, viu? Pode entrar,